Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura e urbanismo com o profissional Kiko Marcolan. Tudo bem, Kiko? Tudo bem, você, Júnior? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, estar desenvolvendo um trabalho voltado para a nossa área de trabalho aí, com muito empenho. Que bom, Kiko, que bom. Hoje vai ser um dia muito bacana porque você é uma pessoa experiente, é uma pessoa que já vem trabalhando há um bom tempo e que tem feito muito aí para a nossa cidade, para a nossa região, mudando, né, a paisagem, transformando as nossas ruas, tanto na parte de arquitetura predial, como também na parte de urbanismo, que é muito importante, né, o arquiteto com essa visão, né, global, né, não só do prédio em si, mas da formação de uma cidade. Kiko, falando nisso, assim, para as pessoas te conhecerem ainda mais, né, como é que foi, como é que você percebeu que você gostava de arquitetura? Como é que você foi desenvolvendo esse trabalho? Bom, a história começou há 40 anos atrás. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura. Já virou uma paixão. Eu gostava muito de desenho desde a infância, achava que eu ia ser um artista plástico. Depois eu, encaminhado pelo meu pai, que já era um construtor, passei num escritório de arquitetura, viram o meu desenho, não quer ficar aí? Fiquei. Eu tive um processo de formação depois para fazer a faculdade, bem depois, de muito tempo. Eu fiquei um período trabalhando nesse escritório, aos 17 anos comprei uma prancheta, nunca mais trabalhei para ninguém, trabalhei para mim. Trabalhei na gestão municipal, 4 anos, mas sempre fui autônomo depois desse percurso aí. E aí foi um trabalho que eu desenvolvi, mesmo antes de concluir a faculdade, eu já tinha praticamente 200 obras feitas em Jaú, em parceria com amigos engenheiros, em São Paulo também, com outras pessoas da engenharia. E foi um percurso gratificante para mim. Eu fui fazendo a faculdade, acabei fazendo 3 faculdades, trancando para trabalhar um pouco, depois voltando. Mas as faculdades na arquitetura na arquitetura mesmo? Eu comecei em Taubaté, na Unital, aos 21 anos, comecei mais tarde, porque eu já estava trabalhando desde os 15, aí fui fazer a Guarulhos, a Farias Brito. Depois eu fiquei trabalhando em São Paulo, em Cumbica, um tempão, aí eu vim transferir para a Unesp em Bauru, onde eu me graduei. Então foi sempre com intervalos, mas atuando, e foi o período que eu mais aprendi na vida. Porque eu estudava muito arquitetura, gostava muito das revistas AU, que é Arquitetura e Urbanismo, mais especializada no ramo. Gostava de ler todas as matérias, de analisar todos os projetos com toda a gana de querer aprender mesmo a arquitetura. Então foi muito interessante essa passagem aí. Que bom! E aí, com certeza, eu acho que desde jovem, pelo que você falou, né, já iniciaram grandes desafios na sua vida. Justamente. E esses desafios, conta aí como é que foi surgindo. Justamente. Esses desafios, na realidade, eu comecei, acho que nós somos de uma época que a gente sabe, tinha poucos arquitetos nas cidades, né? Tinham de elaborar projetos mais específicos. E eu, nessa volta de São Paulo, comecei a me especializar mesmo e senti que o público gostou. Então aí começaram obras mais desafiadoras, que são tantas, mas depois de um longo período eu elenco algumas que eu gosto muito de citar, principalmente por Jaú ter um patrimônio histórico bem bacana mesmo. Então uma das obras que eu gosto de citar é Algodoeira, que é um desafio. Quando eu fui executar o projeto, eu nem consultei se era patrimônio histórico, eu senti que já era e já quis fazer como um patrimônio, né? Eu não poderia destruí-la, né? Perfeito. Nós temos até alguns exemplos ali. Por exemplo, tem ali o menino de 15 anos começando no escritório de arquitetura, e dentro da primeira faculdade, já reconhecendo o homem e a cidade e esse universo que engloba todo esse espaço aí. É a maquete, né? É uma maquete, já é um trabalho. Na realidade, as faculdades foram assim, foi ótimo eu ter passado por 3, porque uma era artística, a outra era especialista em design, design assim, de mobiliário inovadores mesmo. E
A Unesp foi especialista em urbanismo. Que ótimo. Você pegou? Então foi um conjunto mesmo. E aí, nesses desafios, eu comecei, voltando aí, citando a obra da Algodoeira, né, como que eu poderia mexer com esse prédio, que já era um patrimônio, numa rua super em declive, e eu tinha que dar conta disso. Ali as paredes, na hora que você desmonta o prédio, sobra sozinha, não tem reforço nenhum, acabamos reforçando toda ela por dentro. Hoje você vê um salão daquele, nem percebe que se passou ali. Eu lembro disso. Então, você vê que... Isso foi faz quanto tempo? Uns 15 anos? Faz uns 15 anos, né? Aí você sabe, por exemplo, para segurar aquela parede, fazer um vão para o salão poder ficar maior, então criar aquela viga para abrir a parede embaixo, você que é engenheiro sabe de todo esse processo. Trocar esse madeiramento para uma estrutura metálica até chegar no processo mesmo de criar a logomarca, que é uma das minhas funções também. Eu, durante os concursos que eu participei na vida, eu ganhei alguns prêmios de logomarca. Faz parte do designer, né? Que você desenvolve muito bem. Nesse sistema. E aí conseguimos, né, naquele prédio todo caído, né, criar essa pérgola central unindo os prédios, reviver os designs, né, melhorar o design das escadas, e foi uma obra interessante. Dando continuidade, então, nos desafios, o mercado municipal, que foi fruto de um concurso público também, municipal, e ele foi incendiado, pegou fogo numa certa época, né? Sou ruim de guardar data, mas a gente sabe mais ou menos quando é que foi. E foi um desafio e também um prédio de 1898, se não me engano, então de estar trabalhando num prédio, né? Outro século para estar elaborando esses projetos. Isso tudo requer, com certeza, o conhecimento, não só a criação, mas o conhecimento da arquitetura, né? O conhecimento, vamos dizer, você precisa saber um pouco da história, saber o porquê que naquela época era feito daquela forma. Então, eu estou querendo dizer isso para os telespectadores saberem de todo esse trabalho, que é importante, mesmo porque no início você falou que Jaú até não tinha muitos arquitetos, existiam os práticos. A grande diferença do prático para um arquiteto formado é essa formação do conhecimento, vamos dizer, desde a formação da cidade, do início, da história, de como se começou as primeiras casas a serem construídas pela humanidade, né? Até chegar ao dia de hoje. Então todo esse conteúdo seu, com certeza, valorize muito o teu trabalho e trouxe o diferencial para Jaú, né? Um profissional formado. É porque não tem como, né, Júlio? Tudo que você tem de bom no mundo, que é um projeto novo, inovador, você tem que ter a raiz lá de trás, tem que ter o conhecimento do que foi o passado, como que se fazia isso para você poder inovar e contribuir para um mundo melhor, para uma linguagem que você possa lançar, assim como os especiais lançaram lá no passado. Então você tem a arquitetura daí do começo do século passado, aí toda rebuscada, tal. Você precisava da mão de obra de artistas, né? Praticamente europeus que vinham fazer, os mestres, né, os europeus que vinham fazer. Depois você teve aquela retirada do rebuscamento, retirada da decoração do interior, e veio o modernismo, né, passando para isso, né, o espaço livre da planta, né, que foi tão importante na época já de Oscar Niemeyer, né, que Le Corbusier trouxe esse modernismo para o Brasil. Então, a planta livre é o que me fascina, na realidade. É o vazio e o homem ser colocado nesse centro e como ele se interage com isso, né? O inusitado, né? Muita gente critica, às vezes, a obra do Oscar Niemeyer, né? Fria, calculista, mas só ele que fez aquilo. É inusitado você estar dentro de um espaço daquele. Você poderia não ter um mestre daquele passando com esse conhecimento e você não ter aquela sensação. Porque a arquitetura, já emendando com você, primeiro ela é interior. É como que é esse espaço, porque esse espaço é a 3 dimensão de todas as artes, né? E a 4ª dimensão é você circular por esse espaço. Então essa sensação dentro da arquitetura é o primordial da arquitetura. Todo o restante, o corpo externo dela, as películas, são consequências de tendências
que vão acontecendo com os materiais, né? Eu sou bastante da época que a arquitetura era quase sem roupa, né? A casca dela já era arquitetura mesmo, né? Nós temos exemplos na cidade, até você dá um grande artista, Valdemar Bernardes, que era né, um autodidata. Claro, ele fazia um estilo mediterrâneo, mas era uma arquitetura branca, né? Não precisava de nenhum material para estar complementando, a própria estética dela já dizia. Mas o que mais me fascinou nesse mundo foi a arquitetura moderna. Mas para isso, quando eu vou trabalhar num prédio que é tombado, eu tenho que estar respeitando, e se eu quiser dar uma contemporaneidade nele, eu tenho que ter muita responsabilidade para isso, né? Então, aí eu tenho alguns que daria na sequência, que eu posso falando depois, né? Porque também faz parte do patrimônio. Mas se eu puder falar de outros desafiadores também. Sim, vamos falar sim. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, eu encaixando a parte de engenharia, podendo dizer o seguinte, que essa parte de você falou, que antigamente né, tinha mais detalhes, né, como que a gente diz, aquelas... De rebuscamentos, ornamentos, né? Pinturas internas. Isso. Né? Também adivinha, acho que de uma mão de obra mais barata, né? Eu acho que aquilo existia até mesmo das épocas dos escravos, né? Então existiam esses prédios com um grau de dificuldade manual muito grande. Hoje em dia, a arquitetura foi evoluindo também com essa evolução que se aconteceu, com a mão de obra encarecendo, se tornando as coisas mais práticas, mais fáceis, com linhas mais, hoje a gente fala moderna, né? Mas é justamente moderna porque realmente isso trouxe essas dificuldades da mão de obra, essas dificuldades, né, vamos dizer, de custos, ou mesmo a facilidade da tecnologia também, nos trouxe a hoje ser a arquitetura do jeito que é. E eu queria também saber sobre essa parte de desafios, que eu sei que você fez muito, na parte de urbanismo. Sim. Então, o que você tem para mostrar? Passando só por esse projeto, que na realidade o urbanismo começa quando você tem que dominar uma certa área, colocar os habitantes dentro dela e ter todo um sistema social, né? Cultural, econômico. E tudo isso está inserido dentro do urbanismo. Você tem uma linguagem de países mais desenvolvidos e mais ricos que tem sucesso nisso. E no Brasil nós temos projetos ótimos, que daria para competir com o mundo inteiro, que não são sequenciais. Então, mas dentro do que você pode fazer, então você pega, por exemplo, eu entro no urbanismo, mas só para citar isso daqui. Então eu tenho lá uma área de 6 alqueires, eu vou colocar uma população ali dentro. Isso na verdade é uma pousada, mas ela está dentro de um sistema inteiro, que tem um monte de atividade dentro. É um projeto que me satisfez muito. Eu fiz ela do começo ao fim do projeto e fiz a obra também. Tive que retorcer um terreno para ela ficar virada para um horizonte. Então você tem um trabalho ali dentro que vai envolver um monte de gente nesse setor. Eu vou ter que pular algumas para chegar no urbanismo, né? Então... E essa parte do urbanismo acho que também é muito importante. É muito importante. Porque é a formação, existe um planejamento muito grande, né? Existe a ideia de não só do hoje, agora, como do futuro, né? Justamente. Porque a população cresce, desenvolve, tecnologias mudam, e isso a gente precisa estar prevendo, né? A gente tem que ter uma visão futura também. Sim. Eu até estava vendo esses dias um documentário da BBC de Londres sobre São Paulo, como São Paulo seria se tivesse desenvolvido os projetos que começaram a ser executados há 38 anos atrás. Seria uma cidade espetacular, né? Como não tem essa sequência, né? Todas as questões de você estar resolvendo um transporte por hidrovia urbano, tem projetos comprados, pagos e não foram nenhum executados. Você tem a questão da Avenida Paulista, tem um projeto dela ser só de pedestre. Hoje em dia parece um absurdo falar isso, mas as cidades como Dinamarca fazem isso, né?
você tem a questão dos alagados que acontece ali perto do Mercado Municipal de São Paulo, tem projetos excelentes para resolver aquilo lá, que hoje em dia é um monte de vias, de viadutos ligando um emaranhado, né? Então, me parece que nunca vai ser executado essas coisas. E recentemente o Minhocão, né? Que às vezes a gente fala assim, mas vai derrubar, foi que gastou dinheiro. Olha, mas às vezes tem tanta vantagem você reverter isso e derrubar e dar uma qualidade de vida que não existe preço, né? Então isso é muito importante. Eu acho que a gente tem uma dificuldade no Brasil é de ter sequências de projetos. Mesmo em Jaú, com o urbanismo, se tivesse desde planos de Giranova Artigas, que traçou planos para a cidade, tendo sequência, hoje nós teríamos uma cidade menos poluída no seu trânsito, apesar de ter sido pecaminosa algumas partes do urbanismo que abriu grandes avenidas largas, porque a gente costuma ser refém do dia, mas hoje o carro vai ter que dar prioridade ao pedestre. Então, quando foram abertas essas avenidas largas, foram para dar prioridade a carro, né? Então, isso hoje é uma incoerência. Então, a revitalização do centro das cidades é muito importante hoje em dia. Ela tem vida, ela termina, porque a rua foi feita lá em 1800 e tanto, com aquela largura, com aquela capacidade, o comércio mudou muito, a revitalização do centro, dando valor cultural para ele, é muito importante hoje para abrir novos polos, né, de expansão de cidade. Então, se você pegar como exemplo, que eu vou dar só a praça, que eu tive a oportunidade de fazer, ela não era só em si a praça. A praça fazia parte de um projeto maior. Ali nós temos a praça em cima, o Jardim de Baixo. É a praça do Jardim, que a gente chama Jardim de Cima, que é Siqueira Campos. Aí ela está num conjunto com o Jardim de Baixo e um projeto em cruz ali do bulevar que pode ser trabalhado, trabalhando as confluências, dando prioridade aos pedestres, de você ter as confluências das ruas ali um exemplo ali, perto ali do Jaú Clube, você tem a rampa de pedestre com elevação. Eu tentei dar alguns exemplos desses, um parceiro meu, onde meu escritório é ali no prédio dele também. Então, esse seria um exemplo que foi bancado pela própria iniciativa privada dele, de estar construindo uma calçada nos moldes daquele planejamento. E isso é possível. Numa calçada de 2,75 m, você tem um jardim, um piso drenante, tem um piso poliuretano, você tem a proteção da esquina, que é para direcionar o pedestre. Interessante esse piso drenante, então seria tipo uma grelha no meio ali? Esse, na realidade, é o piso podotátil, né? O drenante na lateral. Esse é o podotátil. Podotátil, que ele é, na realidade, para pessoas com deficiência visual, né? Perfeito. Então você pega nesse próprio prédio, que ele tem uma elevação de 1 metro de altura, é difícil fazer uma rampa de 1 metro, né, Júnior? Nós precisamos de mais de 10 metros para fazer de distância. Perfeito. Ali dentro tem uma plataforminha para deficientes, né? E tudo é um complemento. Para cadeirante, né? E você, nesse contexto de planejamento que eu estava dizendo sobre a cidade, ali, sobre as praças, aí você começa a dar trato até chegar num grande parque, né? Aí, no caso, seria como resolver os trailers ali na região do fórum. Sim, de você, que é o beco, né? O chamado beco ali em frente hoje, que é aquela parte justamente que era o tiro de guerra, né? O antigo tiro de guerra. E bem em frente ao fórum da Marginal também, né? Você tem... Se uma cidade for sendo caminhada, conduzida para isso, ela vai ficando interessante. Mas tem que ter iniciativas. Todo esse projeto que eu falo, que parte da Siqueira Campos até chegar no Jardim de Baixo, ele entra num parque da cidade. Ali no começo o Aeroclube e no final ali o Flávio de Mello. Essa entrada onde está o Aero hoje seria uma entrada do parque da cidade, que seria a ligação do novo polo de desenvolvimento, que é o moderno, dando fomento para o centro antigo. Então, ligando ele através do jardim. E lá no meio desse parque, todos os detalhes, onde não se tem um cartódromo hoje, seria caminhadas com decks, com espaço de exposições, com lagos abertos e todos.
E isso é um trabalho que está dentro do parque, faz parte de algumas gestões municipais que eu desenvolvi vários projetos para eles, não sendo nenhum funcionário público, só a pedidos. Por exemplo, esse é um marco do Sesc Centenário da cidade, quando a cidade fez 150 anos, a dona Lucy Rossi me pediu, eu doei para a cidade na gestão do João Novo. É um projeto que eu gosto, hoje em dia a gente tem um vandalismo em cima disso, né? Então tem toda uma conformidade dos tripés aí dos três poderes, da cidade crescendo, uma iluminação de 150 espelhos refletindo a cidade, são 150 bolinhas que refletem a cidade inteira e, na realidade, a gente tem quase um projeto inteiro, os profissionais de cidades, se for chamado para executar. Se emperra, né, Júlio? Sim. Muito emperra, assim como eu estava falando do exemplo de São Paulo. Então, e tudo isso é muito interessante e eu tenho certeza que daqui a pouco, agora nós estamos terminando o primeiro bloco, no segundo bloco nós vamos falar sobre as continuidades ou não desses trabalhos em administrações públicas, que é muito importante, né? A gente ter essa ideia do que é feito e como deveria ser feito. Então, até daqui a pouco.